Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, amém? Mensagem de fé e de esperança, né? Ele não desiste de cada um de nós. Nós temos visto isso na nossa caminhada, no nosso dia a dia, né? Glória a Deus. Eu quero estar lendo o texto da palavra de Deus com os irmãos. Já que a turma fez a descrição, eu vou fazer a minha também, né? É de lei. Tem que fazer, né? Isso, então, eu sou um homem branco, de altura mediana, nem tão alto, nem tão baixo. Tenho mais cabelo que o meu amigo Ezequiel, mas já está diminuindo também. Já está mais baixinho, já está mais ralinho. Eu uso óculos, tenho 51 anos, sou casado com a Andréia, pai da Amanda, do Pedro e da Isabela, já meus 3 filhos são adultos, já sou avô, tenho uma netinha, lindinha de Jesus, e a gente louva a Deus. Estou vestido de calça jeans e uma jaqueta que imita assim, aquelas cores do exército, né? Uma jaqueta verde escura. Isso, militar, obrigado. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Eu vou ler o texto aqui devagar e repetir algumas vezes, para que todos possam acompanhar. É um texto conhecido. Quando falou de 37 anos da DEVEB, lembrei desse hábito que muitas vezes a gente tem, pelo menos na minha família, quando a gente celebra os aniversários dos tios, dos avós, a gente lê o Salmo do ano. E eu louvo a Deus por isso. Livro dos Salmos, capítulo 37. E o texto da palavra de Deus vai dizer assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra, alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quem conhece? Confia nele. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o teu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Vou ler mais uma vez. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Me ajuda aí, os irmãos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o teu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade, a sua misericórdia se renovam a cada manhã e se renovou mais uma vez nas nossas vidas, nesse dia 23 de maio de 2026. Te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida, te louvamos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que habita em nós, pela tua palavra, que chega a nós na nossa língua materna. Te louvamos, ó Deus, pelos 37 anos da DEVEB, pela vida, Senhor, de homens e mulheres, ó Deus, que trabalham em prol dos deficientes visuais, ó Deus, não apenas dos evangélicos, mas daqueles que ainda não te conhecem. E, ó Deus, essa associação, esse grupo, essa irmandade tem atuado, Deus, para cuidar, para acolher, para assistir, ó Deus, a vida dos cegos, dos deficientes visuais e também para evangelizar. Nós te louvamos, ó Deus, porque entendemos que é uma missão tua. Obrigado, ó Deus, por 37 anos que se completa. Abençoa, Deus, esse novo ciclo e tantos outros que virão até a tua volta. Continua, Deus, a levantar homens e mulheres para, Deus, estarem à frente da diretoria, da parte administrativa, para, Deus, cuidarem, para sonharem. Continua, Deus, a levantar voluntários, homens e mulheres também, ó Deus, para caminhar junto com os teus servos,
para instruir, ó Deus, como foi aqui apresentado, ó Deus, o grupo de flauta, o do violão, outras atividades, ó Deus, que essa associação tem e outras que sonham em ter, que a tua boa mão esteja sobre esse grupo. Fala conosco através da tua palavra, nos orienta, nos alimenta, nos sustenta, renova o teu ânimo, renova, ó Deus, a nossa fé em ti, a nossa esperança. Assim, ó Deus, nós cremos e oramos gratos em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só ajeitar aqui o pedestal, irmãos. Isso. Agora ficou melhor aqui, estava muito baixinho. Glória a Deus. Queridos, é com bastante alegria que eu aceitei esse convite. Todas as vezes que os irmãos me chamam, eu sempre tento trazer pessoas também da nossa igreja junto. A gente está no final de semana bem alegre, bem festivo, que é um final de semana de congresso de família. Inclusive, fica aqui o convite estendido. Começamos ontem na sexta, hoje sábado, amanhã domingo de manhã e domingo à noite. Então ainda tem mais 3 encontros. Se você desejar estar conosco lá na Zona Leste, a gente está entre nada e lugar nenhum ali entre Itaquera e Guanazes, né? Então fica bem ali, entre nada e lugar nenhum, mas perto da estação Bonifácio, e será uma alegria, caso alguns dos irmãos queiram estar conosco, recebê-los. Agora de manhã também tem um grupo de jovens, a gente faz uma capelania social, uma vez por mês, e é nesse último sábado, acompanhando, no quarto sábado, na verdade, acompanhando uma casa de cuidados, uma casa de custódia com crianças. E a gente tem um outro grupo da igreja que está lá também com esse grupo de meninos e meninas. Dito isso, eu quero lembrar meu amigo Carlos Pires. Que ano que foi que eu tive no acampamento com os irmãos? 2016, pastor. 10 anos atrás já. 10 anos. 10 anos. Foi o irmão Juliano e a irmã Paulina. Uma Paulinha. E naquele acampamento de 2016, eu fiquei ali com os irmãos 2 dias, estive lá num quarto também com um grupo de homens, que eu já não vou me lembrar mais. E quando eu cheguei lá, eu, como vidente, uma pessoa que vejo, eu fiquei preocupado com os irmãos que não enxergavam. Porque eu achei que o quarto tinha muita coisa, tinha camas no meio do caminho, e eu comecei a querer ajeitar aquele espaço para que os homens que estavam ali não trombassem. E aí um dos irmãos chegou e passou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou arrumando aqui, que essa cama está bem no meio e tal. E aí o irmão falou assim: pastor, só quem vai trombar é você. Só quem vai trombar com isso é você, a gente não tem esse problema. E aquilo me chamou absurdamente a atenção, e era verdade. Quem topou e bateu a canela umas 2 ou 3 vezes naquela cama no meio do quarto, fui eu. Os irmãos que não enxergavam, que tinham muito mais domínio do espaço, não tiveram problema. E aí isso me chamou a atenção, e até hoje eu cito esse fato em vários lugares que eu vou. Porque, de fato, os irmãos muitas vezes enxergam melhor as coisas do que aqueles que veem. E pensando nessa questão, eu separei 4 tipos de olhares nesse texto aqui do Salmo de número 37. E nos primeiros versículos, a orientação para nós é não olharmos para o lado, não olharmos para as nossas dificuldades, não olharmos para aqueles que prosperam indevidamente, não olharmos para a nossa limitação. Porque, como diz um cântico, principalmente do cantor cristão, mas acho que também em outros cantores ou em outros hinários tem esse cântico, diz assim: temos por lutas passado umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Você conhece essa música? Temos por lutas passado umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Às vezes achamos que só nós passamos por dificuldades, sim ou não? Às vezes a gente acha, inclusive, que a nossa luta, a nossa dificuldade, a nossa doença, a nossa limitação é sempre pior do que a dos outros. E às vezes a gente acha que por sermos cristãos, o crente tem que passar por dificuldade. Às vezes a gente tem essa visão equivocada a respeito da nossa fé. É certo que muitos servos de Deus
tem passado por lutas e lutas difíceis. A Bíblia nos mostra isso. Grandes homens e mulheres de Deus que passaram por muitas dificuldades. A gente lembra de Isaac, que abriu os poços de água e vinham os filisteus e fecharam. De Isaac que tinha que ficar de terra em terra. Lembramos de José do Egito, traído pelos seus irmãos, vendido, passou uma temporada preso. Não são muitos os homens e mulheres de Deus na Bíblia que passam por dificuldades? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele ora em determinado momento, dizendo a Deus: Senhor, do profundo do abatimento do meu coração, eu clamo a Ti. Davi, o grande guerreiro que matou Golias, passou por dificuldades familiares, passou por traição de Saul e tantas coisas. Assim como eu e você também passamos. Mas não somos crentes, não somos servos de Deus, não habita o Espírito Santo de Deus em nós, não somos mais que vencedores em Cristo Jesus, sim ou não? Sim. Como é que nós passamos por dificuldades? Como é que Deus permite que eu e você passamos por lutas no casamento, nas finanças, na saúde? Querido, a grande verdade é que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Às vezes, se eu e você olharmos só para nós mesmos, para o nosso casamento, para a nossa família, para as nossas finanças, a gente vai achar que as coisas só acontecem conosco. Mas a verdade é que vivemos num mundo mau, vivemos num mundo de injustiça, vivemos num mundo de violência, vivemos num mundo de pobreza e miséria. Um mundo de 8 bilhões de pessoas e cerca de 3 bilhões de pessoas passam por fome todo dia. 3 bilhões de pessoas não têm acesso à garantia de 2 refeições por dia. 3 bilhões de pessoas que não têm certeza de segurança alimentar, não têm uma água potável e assim por diante. Nós deveríamos chorar por essas coisas, não só por nós. Clamar a Deus não só por nós. Porque nós passamos por lutas e dificuldades, sim ou não? Passamos. Mas nós temos uma esperança que muita gente não tem. Nós precisamos trazer à memória, de fato e de direito, aquilo que nos dá esperança. Se nós formos, nesses 37 anos da Leveve, fazer uma lista de todas as lutas, de todas as dificuldades, talvez gere uma lista com dezenas de números. Mas se nós formos gerar uma lista de todos os feitos do Senhor, como foi dito aqui no início do culto, que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele me tem feito. E se nós não formos cruéis conosco mesmo, se nós não formos mesquinhos, e se nós não formos incrédulos, nós temos mais a agradecer a Deus do que a reclamar das nossas vidas. Sim ou não? Queridos, um outro cântico vai dizer: conta as bênçãos, dize-as quantas são. Conta as tuas bênçãos, e há de ficar surpreso de vê-las quantas são. Querido, mesmo que se nós não tivéssemos bênçãos humanas, tantas, para contar, nós temos uma bênção que vale por mais de todas as dificuldades que nós já passamos ou venhamos a passar. Nós temos a certeza e a garantia de salvação em Cristo Jesus. E isso é um prêmio maior do que todas as coisas. Mas também temos bênçãos menores a contar, porque Deus tem cuidado de nós no meio das nossas lutas. Não olhe para o lado, não olhe para as dificuldades, não fique parado apenas nas lutas, nas doenças. Não olhe também para aquele que prospere. O texto vai dizer: não se irrite por causa dos malfeitores. Vivemos num mundo em que sim, prosperam aqueles que praticam a injustiça. Prosperam aqueles que praticam a corrupção. Prosperam aqueles que praticam a iniquidade. Mas, querido, não é tempo de nós termos inveja desses, questionar a Deus e nem mesmo torcer pelo mal deles. A Bíblia diz que há uma justiça, e há um juízo, e há uma condenação de Deus para aqueles que operam na iniquidade. Mas nós continuaremos a crer que se houver arrependimento, haverá salvação também para os injustos, para os corruptos. Você crê nisso?
Querido, nós não torcemos, não tem inveja daqueles que praticam a iniquidade. O texto diz que eles murcharão. O texto diz que eles secarão. E a gente pede a Deus que antes que isso aconteça, que eles se arrependam e que encontrem a Cristo e que sejam salvos e libertos. Mas a grande verdade é que se não houver arrependimento, a justiça de Deus está aí. E a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. A justiça de Deus ela não é comprável. A justiça de Deus ela é justa. Queridos, não se indigne, não se irrite, não perca seu tempo olhando para aqueles que prosperam ao nosso redor, aqueles que não professam a mesma fé que a gente, aqueles que não honram a Cristo e muitas vezes têm vida humanamente melhor que a nossa. A Bíblia diz que muito cedo eles passarão, mas aqueles que confiam no Senhor, tal qual a sua palavra, céus e terra passarão, mas a sua palavra, e nós permaneceremos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Não olhe para o lado, olhe para Cristo Jesus, o Senhor. Não olhe para dentro também. O texto vai dizer: confie no Senhor. A gente vive uma época aí de coachings, de muitas mensagens de internet, de rede social. Infelizmente também muitas mensagens assim nos púlpitos, que vai dizer: você consegue, você pode, você só precisa buscar o melhor que há dentro de você. Há um colégio antigo que tinha um merchan, que tinha uma propaganda que dizia assim: mais de você em você mesmo. É lógico que nós precisamos buscar o crescimento, sim ou não? Sim. É lógico que precisamos avançar nas nossas limitações, precisamos estudar, precisamos procurar crescer. Nós temos espaço nas nossas vidas para o desenvolvimento humano e pessoal, sim ou não? Sim. Precisamos, irmãos, avançar, superar nossas fraquezas, superar nossos limites, superar o que a sociedade nos impõe, mas não confiando em nosso coração. Nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar naquele que faz novas todas as coisas. Nós precisamos confiar naquele que nos orienta, que nos sustenta, que nos capacita, que nos levanta. Nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se for para olhar para dentro, somente se for para encontrar o melhor de Cristo Jesus em cada um de nós. Queridos, se nós formos avançar pelas nossas forças humanas, quantos passos nós daremos? Até onde nós chegaremos? Em dado momento, o Senhor Jesus, depois de multiplicar o pão e o peixe, depois de ver que as pessoas estavam ali apenas buscando o alimento humano, Jesus vai dizer: por que vocês não vão embora? Vocês vêm a mim apenas em busca de comida. E aquela turma vai embora. E aí ele olha para os seus discípulos: e vocês? Vocês também não irão? E Pedro vai dizer assim: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Querido, mais do que alimento, mais do que o pão e o peixe, mais do que a ajuda das pessoas, e sim, todos nós precisamos. Logicamente que a DEVEB precisa do apoio das igrejas, que a DEVEB precisa do apoio dos voluntários, mas, queridos, às vezes esses apoios não vêm. Às vezes a resposta humana é tardia. Às vezes você está contando com um amigo, com um parente, com alguém que falou que ia estar naquele dia, aquela pessoa te deixa na mão. Quantas vezes já aconteceu com você? Quantas vezes já aconteceu comigo? Se nós formos olhar para dentro de nós e para o nosso redor, nós ficaremos parados pelo meio do caminho. Mas o salmista vai dizer assim: confie no Senhor. Nós cremos no Deus presente, nós cremos no Deus que não nos deixa, nós cremos no Deus que não nos abandona. Mesmo quando o pão e o peixe não é multiplicado, a presença de Jesus é contínua nas nossas vidas, porque é Ele quem declara: estarei convosco. Me ajuda, estarei convosco todos os dias. Não te deixarei, nem te abandonarei.
O Senhor continua a ser o pai dos órfãos, o marido das viúvas. O Senhor continua a ser o nosso ajudador. Não se sinta sozinho. E eu vou dizer de novo, eu imagino que em 37 anos de história, quantas vezes a Adverb ficou na mão com pessoas, com igrejas, com pastores, com amigos que se propuseram ajudar nisso, naquilo outro e não cumpriram. Quantas vezes você, na qualidade de ser humano, homem, mulher, precisou de alguém e também não foi atendido. Não olhe para o lado. Não olhe para dentro de você. Eu não mereço. Eu não sou atendido, eu não sou cuidado. Deus se esqueceu de mim. Mentira do diabo. A palavra de Deus vai dizer que mesmo que uma mãe viesse a se esquecer de um filho, o Senhor jamais se esquecerá de cada um de nós. Não é a nossa força. E você precisa ter força, sim ou não? Sim. Você precisa ter ânimo, sim ou não? Sim. Mas não é só a sua força. Ele faz novas todas as coisas. É Ele quem renova o nosso ânimo. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 41, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E o texto do Salmo vai continuar. E agora, saindo das frases negativas e indo para as afirmativas. Foram dois não. Não olhe para dentro de você mesmo, não olhe para o lado. E agora são duas falas afirmativas. Olhe para frente. Olhe para a cruz, que foi o cântico que nós cantamos agora há pouco. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Olhe para frente e entregue o teu caminho ao Senhor. O texto vai dizer no versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós falamos de olhar para frente, quando nós falamos de olhar para a cruz, na verdade o nosso olhar atravessa a cruz. Porque nós não olhamos apenas para a sexta-feira da paixão, a gente não olha apenas para o Calvário, a gente não olha apenas para a cruz, mas a gente vê adiante o domingo pela manhã, o sepulcro vazio. Nós olhamos para o Rei dos Reis, para aquele que vive, porque foi cantado aqui nessa noite, nessa manhã, porque Ele vive, posso crer? Nós olhamos para o Cristo vivo, nós olhamos para o Cristo ressurreto, nós nos agradamos no Senhor e temos sido contemplados a olhar para a cruz e não olhar para nós mesmos, e não olhar para o lado, a olhar para a cruz e não para o Cristo morto, mas para o Cristo ressurreto. Nós entregamos o nosso caminho, nós entregamos o nosso presente, nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos os nossos medos, nós entregamos nossas fraquezas, nós entregamos o nosso futuro ao Senhor. E o nosso futuro é um futuro de paz, é um futuro de alegria. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor Jesus. Ele está se despedindo dos seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem vá até Jerusalém, seja aprisionado, sofra na mão das pessoas e morra, e ao terceiro dia ressuscite. Naquele momento os discípulos não ouviram a última fala. Eles só ouviram essa parte. Eu vou morrer. Vocês vão ficar sozinhos. Eles não conseguiram, eles travaram de um jeito que a última frase de Jesus parece que foi arrancada da mente deles. E Jesus vai dizer assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai? Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vier outra vez, vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, ou para onde quer que eu estou, estejais vós também. O nosso futuro é garantido em Cristo Jesus. Querido, a gente não sabe as questões políticas, econômicas, sociais, nem do nosso país, nem do mundo. Há tanta gente que faz tanta previsão, há tanta promessa de políticos, há tanta coisa, e nenhum deles pode garantir se estará vivo o segundo seguinte da fala que eles mesmos falam. Mas nós temos uma garantia, que o nosso futuro é de paz. Nós temos uma garantia,
que nós estaremos ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos uma garantia que na pátria celestial não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá mais mentira, não haverá mais corrupção. E era nessa hora que você deveria estar dando glória a Deus, porque nós cremos, nós vemos pela fé aquilo que ninguém consegue ver. As pessoas querem ver uma mudança no nosso país. Não existe mudança através da educação, da política, da segurança. Só existe mudança através de Cristo Jesus. E isso nós podemos ver. Nós podemos ver porque nós olhamos para a nossa vida e sabemos da onde Cristo nos tirou. Sabemos da onde Ele nos resgatou. E sabemos para onde Ele está nos conduzindo. Não olhe para o lado. Não olhe para dentro de você, para suas pequenezas, para suas fraquezas, para suas limitações. Olhe para Cristo Jesus. O autor de aos Hebreus vai dizer, olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Entrega o teu caminho, entrega o teu presente, entrega os teus sonhos, entrega os teus medos, entrega os teus planos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós cremos nisso. E para terminar, o texto vai dizer, descansa no Senhor e espera nele. Nós estamos olhando para onde, queridos? Para o futuro? Nós estamos olhando para a eternidade. Nós estamos olhando para a volta de Cristo. Interessante que quando as mulheres chegaram no sepulcro e adentraram lá, nada encontraram, o anjo vai dizer, por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Em Atos capítulo 1, quando, não sei se os anjos eram os mesmos, mas quando Jesus está ascendendo aos céus, os discípulos, a igreja de Cristo, a chamada igreja primitiva, a primeira comunidade de cristãos, eles estão atônitos, olhando Jesus subindo aos céus. E os anjos perguntam de novo, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, desse mesmo modo, ele descerá, ele voltará. Queridos, nós precisamos começar a enxergar pelos olhos da fé que Cristo já está voltando. As pessoas veem a maldade, as pessoas veem a violência, as pessoas veem as guerras, as pessoas veem o que a notícia da televisão, da internet, do rádio traz. O que nós temos visto? Nós temos visto Cristo Jesus voltando. Há um cântico, volta aqui, Ezequiel e família, por gentileza. Há um cântico que eu particularmente gosto muito de cantar. A gente sempre canta em culto de ceia, mas é um cântico que merece ser entoado todos os cultos, todos os domingos, todas as nossas reuniões, porque fala que o nosso desejo é ver Jesus. Abre os olhos do meu coração, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, eu quero te ver. E aí, uma parte da música diz assim, exaltado e bem alto. Você conhece esse cântico? Se você não conhece, quem conhece, levanta a mão aí, só para eu saber. Poucos irmãos. A gente vai ensinar. O cântico é uma oração de fé, para nós vermos aquilo que somente nós podemos ver pelo olhar da fé. Eu vou dizer de novo, a sociedade não consegue enxergar o Cristo vivo. A sociedade não consegue enxergar a eternidade. Ninguém consegue imaginar um mundo sem dor, sem doença, sem violência, sem corrupção, sem miséria. Somente a igreja de Cristo vê isso. Somente a igreja de Cristo vê. E nós vemos Cristo voltando. O Senhor Jesus declara, olha, antes de eu voltar, é necessário que aconteça isso.
haverá pais contra filhos, filhos contra pais, haverá brigas e dissensões dentro das casas, se levantarão falsos mestres e falsos profetas. Jesus declara isso como futuro. Para nós é presente, a gente está vivendo tudo isso. Haverá fome, haverá doenças, e nós estamos vivendo tudo isso. Haverá guerras e rumores de guerras, e nós estamos vivendo tudo isso. E Jesus disse, quando essas coisas acontecerem, prestem bem atenção nesses sinais, porque o Filho do Homem está próximo. Talvez eu não consiga ver muitas coisas nesse mundo. Talvez você, por uma limitação física, também não consiga ver muitas coisas. Mas enquanto Igreja de Cristo, uma coisa nós precisamos ver. Precisamos ver a volta de Cristo Jesus. Precisamos crer que Cristo está à porta. É a missão da Leveb assistir e acolher os deficientes visuais. Sim ou não? É a missão da Leveb ver e anunciar a volta de Cristo Jesus. Que a Leveb, que completa 37 anos, declare que Cristo está voltando. E que, mesmo sendo uma associação de deficientes visuais, possamos declarar pela fé: eu vejo o meu Deus em glória e majestade. Eu vejo o meu Senhor voltando nas nuvens. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos cantar esse cântico? A gente canta um primeiro ritmo mais lentinho, repetindo as falas, Ezequiel, para os irmãos conhecerem a letra, e depois a gente canta mais animado. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Mais uma vez, abra os olhos do meu coração, diga. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder. Derrama teu amor e poder. Tu és santo. Tu és santo, santo. Mais uma vez, exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto, Brilhando a luz. brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos, mais uma vez. Abra os olhos
Eu não sei, não conheço todos os irmãos, todos os presentes, mas queria nesse momento fazer um apelo ao teu coração. Você já tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus? Você já confirmou essa decisão, descendo as águas, cumprindo o mandamento do batismo? O desejo humano, meu e de cada um, era que a gente pudesse ver as coisas deste mundo, que não tivesse a limitação física, que não precisasse de uma bengala guia, que não precisasse de um apoio de uma pessoa ou de outra. Esse é um desejo humano. Mas isso não está nas nossas mãos. Agora há um poder que a palavra de Deus nos autoriza nessa manhã, que diz respeito a ver aquilo que essa sociedade, boa parte dela, não vê. Não tem paz, não tem alegria, não tem esperança. E aquele que vê Jesus com os olhos da fé, ele tem isso. E o desejo nessa manhã é que você tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Se alguém nessa manhã que ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus, para ver a eternidade, para ver o Rei dos Reis voltando, exaltado e bem alto. Interessante, irmãos, que na vida de Jesus teve uma multidão que viu Jesus ser julgado por Pilatos, uma multidão que gritou crucifica, uma multidão que viu Jesus pendurado na cruz. Mas a Bíblia diz que foi um pequeno grupo de 120 pessoas que viu Jesus ressurreto. Porque para ver Jesus precisa ter fé. Se você ainda não tomou a sua decisão, ou se você está um pouco afastado da casa do Senhor, eu queria nesse momento orar por você. E eu te convido a ficar em pé no seu lugar. E eu vou estar fazendo essa oração, pedindo a Deus que renove o teu ânimo, que renove a tua fé, que renove as tuas coisas. Tem alguém nessa manhã que deseja receber essa oração especial, fazer também a sua confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero orar por você. Vou dizer de novo, não conheço todas as pessoas. Se há alguém no nosso meio, nós queremos orar. Glória a Deus, que todos já tomaram a sua decisão, mas não saia daqui dessa manhã fria, sem ter convicção de salvação em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por essa manhã de vida. Obrigado, Senhor, pelos 37 anos da ADVEB. Obrigado, Deus, pela vida do meu amigo Carlos Pires, pela vida dos pastores Edson e Renato, são as pessoas que eu conheço um pouco mais. Obrigado pela vida de cada um dos outros irmãos que firme, de maneira constante, têm cuidado, abençoado a ADVEB. Aqueles, ó Deus, que dedicam tempo ao voluntariado, que cuidam, que levam, que buscam, que ensinam, que apoiam, que suportam. Ó Deus, levanta outros, desperta outros a estarem, ó Deus, abençoando esse grupo. E, ó Deus, que a ADVEB não seja apenas uma associação para os deficientes visuais evangélicos, mas que ela seja também um braço evangelístico e missionário para levar visão de fé, para levar, ó Deus, Jesus, a única esperança, aos cegos que não te conhecem,
mas também, ó Deus, aos seus familiares, aos seus amigos, a todos, ó Deus, que participarem do dia a dia das rotinas da BV. Obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por essa celebração, obrigado por esse culto. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos.